Meus queridos amigos e irmãos, muito bom dia, que alegria nós estarmos juntos nessa manhã para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. A lição desse trimestre tem como temática principal o Evangelho segundo Mateus. Já tivemos aqui excelentes professores, o pastor Sócrates, a sua esposa, a irmã Loide, a professora também Rosemary, e agora nós estamos na lição de número 5 e vamos trabalhar o texto bíblico, conversar aí entre o capítulo 10 e o capítulo 11 do Evangelho de Mateus. É o primeiro evangelho, e claro, não por ordem de datação, mas por uma ordem temática e teológica. Assim é todo o Antigo e Novo Testamento. Então, se você for procurar aí o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus, vai no número maior, capítulo 10, e nós vamos ler aqui o versículo 38, os versículos 38 e 39 como versículos principais da nossa aula de hoje, e logo após a nossa leitura da Palavra de Deus, nós vamos orar e já começar a fazer a aplicação desse texto, desses dois capítulos para a nossa vida, alimentando então o nosso coração com a Palavra de Deus. Diz então Mateus capítulo 10, versículo 38 e 39, leio na Nova Versão Internacional. Diz assim: "E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará." Que Deus abençoe a palavra dele e que a palavra dele possa encontrar no nosso coração um lugar muito especial, e que possamos nesse momento focar nesse estudo para que o nosso coração possa ser alimentado por Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por essa liberdade religiosa. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos presenteou com a Tua Palavra. Nós temos a Bíblia em várias versões, em várias traduções, em várias línguas, e temos essa ferramenta, Deus, agora para estudarmos a Tua Palavra no YouTube, no Instagram, gravação. Muito obrigado, ó Deus, porque não nos falta oportunidade para que possamos alicerçar a nossa fé, não no nosso achismo, mas na Tua Palavra. Abençoe cada pessoa que já chegou, outras que ainda chegarão, pessoas que durante a semana vão acessar esse link, que a Tua Palavra possa então iluminar as vidas. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, a lição de número 5, tem como título Escolha e Preparo dos Discípulos. Nós sabemos que Jesus tem aí a iniciação do seu ministério. Depois que ele então recebe o batismo, recebe a confirmação, vai desenvolver o seu ministério, e Jesus deseja convocar pessoas para que possam então implementar o reino de Deus. A vinda de Jesus é uma proposta de então esclarecer o que de fato Deus deseja e deixar muito bem estruturado que o reino de Deus não é um reino político, mas um reino que nasce no nosso coração e atinge diretamente o coração e a vida das pessoas. Isso deve ficar claro para nós, e que a mensagem até do precursor de Jesus, ou seja, daquele que veio antes de Jesus, do profeta, do João Batista, vai ser exatamente essa mensagem: o reino de Deus está entre vocês, arrependam-se. Era necessário um arrependimento, era necessário uma mudança de convicções, era necessário uma mudança de comportamento, era necessário uma mudança completa do ser, para que pudéssemos então acolher todo o reino de Deus. Sendo assim, Jesus convoca pessoas para que possam também, a partir da sua própria comunidade de discipulado, exercer a vontade de Deus com outras pessoas. E claro, Mateus 28 vai trazer esse encerramento da proposta do próprio Jesus, que é de que esse grupo, que começa com um grupo reduzido, aproximadamente aí 12 pessoas, mas ele vai ganhando
ganhando uma força, vai ganhando mais adeptos, chega a 70, vai alcançando novas pessoas até que essas pessoas pudessem então alcançar Jerusalém, Judéia e toda a Samaria até os confins da terra. E é sobre esse momento que nós vamos tratar na primeira parte da nossa lição, sobre a nomeação desses 12 líderes. A primeira coisa que nós temos condições aqui de apontar é que os líderes que vão ser formados por Jesus são líderes que pensam diferente. São líderes com visões e cosmovisões diferentes. São líderes que olham para a política, olham para o Império Romano, que era o império daquela época, o qual estava sobre o povo judeu, de uma forma totalmente diferente. A gente pode pegar o próprio autor desse evangelho, que outrora, antes da sua conversão, tinha sido um cobrador de impostos. O que é, de uma forma muito agressiva, alguém ser cobrador de imposto. Alguém conhecia o que era o cobrador de imposto, alguém que conhecia o endereço, a identidade do seu próprio povo, já que ele é judeu, e ele então se vende ao Império Romano para cobrar impostos daqueles os quais eram conhecidos por ele mesmo. E aí nesse mesmo grupo, ou seja, do discipulado de Jesus, dessa comunidade discipular de Jesus, nós temos Mateus, mas nós vamos ter também um outro discípulo que era e que se entendia como fazendo parte do grupo religioso chamado Zelotes. Era um grupo político religioso e que tinha uma visão totalmente diferente, ou seja, para um zelote é inadmissível que o Império Romano possa exercer poder sobre os judeus. Alguns deles andavam até armados com uma espécie de faquinha para que numa ocasião bem oportuna pudessem tirar a vida de um soldado romano. Para imaginar, Jesus estar com pessoas que pensam diferente, pensam a política, pensam o viés econômico, pensam até religião de forma diferente, mas mesmo assim Jesus reúne pessoas diferentes para buscar um único propósito. Lembre-se disso. Jesus reúne pessoas diferentes para buscar e para atingir um único propósito. E o propósito nós já evidenciamos no início dessa lição. É chegado o reino de Deus. Era preciso anunciar o reino de Deus. E na terminologia e na temática usada por Mateus, que é um judeu, ele troca reino de Deus por reino dos céus por conta daquela perspectiva até do Antigo Testamento, que os judeus deixam de usar a pronúncia do tetagrama de Deus, passam a usar Adonai, e depois que Adonai já foi bem utilizado, eles ainda com uma maior reverência passam a usar Hashem, que no hebraico significa o nome. E agora Mateus, no Novo Testamento, faz essa opção. Opta por usar, então, reino dos céus. Mas, quando você encontrar reino dos céus, é a mesma intenção e a mesma nomenclatura para dizer reino de Deus. E aí, então, a nomeação desses discípulos nós vamos encontrar no capítulo 10, versículos 2 até o versículo 5. É a nomeação de homens diferentes, mais uma vez, de perspectivas diferentes, de visões diferentes, cosmovisões diferentes. O que eu quero aplicar aqui nesse primeiro momento para a nossa lição é que nós somos diferentes. É inadmissível querer que pessoas sejam como nós. É inadmissível querer que pessoas pensem como nós para que possam ser então alvo do nosso amor. É inadmissível querer que pessoas de uma mesma comunidade, de um mesmo grupo, possam então ter o mesmo modo de pensar. Isso não é liberdade. O que Jesus nos convida a fazer é que, apesar do pensamento diferente, e claro que esse pensamento ele deve ser estruturado e tem um limite para esse tipo de diferença, deve ser à luz da palavra de Deus, sempre, mas apesar da diferença nos nossos pensamentos e das nossas cosmovisões, nós precisamos entender que há um único propósito para a nossa caminhada. Eu penso às vezes diferente de você discorda de mim em algum ponto, mas uma coisa nós precisamos entender, que o reino de Deus precisa ser proclamado e na perspectiva desse propósito de anunciar que o reino de
de Deus está entre nós. Então nós vamos ter agora, num segundo momento, nessa parte do capítulo 1, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 42, algo muito interessante que a autora da lição, por sinal, muito bem escrita, muito bem fundamentada, muito bem trabalhada, essa lição traz para nós a seguinte temática: lista de instruções do líder aos liderados. Jesus então reúne pessoas, Jesus faz um seminário intensivo, e não é apenas um seminário de passar conteúdo, de ensinar conceitos, é um seminário de vida, de passar propósitos, de evidenciar o reino de Deus, de curar pessoas e permitir com que no poder do próprio Jesus, esses seus liderados pudessem também curar. E é isso que nós vamos encontrar. E é essas instruções nós vamos trabalhar aqui. E eu queria trabalhar, anote aí no seu caderninho, eu queria trabalhar à luz de uma citação que a autora faz de um autor comentarista que o nosso pastor sempre usa, que é o Irbes. O Irbes, quando olha para esse texto, ele intitula esse capítulo, capítulo 10, todo esse capítulo como os embaixadores do rei. Eu fico feliz, porque eu sou embaixador, até porque, uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Mas é interessante a gente analisar, porque contrário do que o Barclay apresenta, os mensageiros do rei, eu acho e quero me apropriar aqui dessa lente para lermos então toda essa sessão. Se tem uma lente que nós vamos usar agora para interpretar todo o capítulo 10 e também lançar luz sobre o capítulo 11, é essa expressão que o Irbes traz e que a autora da lição propõe para nós: os embaixadores do rei. Nessa perspectiva, nós vamos entender os discípulos como enviados. Por isso, outrora vão ser chamados também de apóstolos, aqueles que também são enviados. E aí, essas lições que vão ser lançadas, que vão ser ensinadas, que vão ser evidenciadas, porque Jesus não traz apenas um conceito teórico, mas ele faz na sua própria vida, na sua própria prática, Jesus evidencia isso, deve servir como uma grande lição ou grandes lições para a nossa caminhada do nosso dia a dia como enviados, como discípulos de Jesus. Resgato aqui então a citação que o nosso pastor já fez de Dietrich Bonhoeffer, onde ele vai dizer que nós não devemos ser membros, mas devemos ser discípulos. Uma coisa é ser membro de igreja, outra coisa é ser discípulo de Jesus. Então convido você a virar essa chave na sua mentalidade, é exercer esse caminho do discipulado, que é aprender, que é fazer, que é ir na mesma pegada do próprio Jesus. É diferente de um membro. O membro pode frequentar, mas só um discípulo consegue seguir e obedecer. Vamos então analisar o primeiro versículo. Nós vamos encontrar que Jesus vai conferir autoridade. Essa é a primeira temática que nós vamos encontrar na nossa lição e o que a autora trouxe para nós à luz do texto de Mateus capítulo 10. E aí é interessante nós analisarmos, achei bem didático a apresentação dela, que ela motiva, no caso a autora, a você encontrar outras lições dentro do próprio texto. Porque não precisa delimitar a sua forma de entender. Claro, isso que o autor apresenta aqui está bem evidente no texto, mas você pode aí no seu exercício, no seu estudo, já que nós estamos numa escola, você depois desse vídeo, talvez durante a sua semana, ler o texto mais uma vez e tentar cavar, encontrar outras lições que Jesus deixou, outras instruções que o líder deixou para os seus liderados. Mas a primeira que nós encontramos está no versículo 1, a autoridade. E diz assim um texto: chamando seus discípulos, seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. E aqui a primeira separação que nós precisamos fazer é a autoridade de autoritarismo.
Algumas pessoas, querendo exercer autoridade sobre outras pessoas, cometem um grande equívoco de exercer um autoritarismo. A autoridade não se impõe, a autoridade se conquista. E claro, na caminhada com Jesus, seguindo Jesus, não sendo perfeitos, os 12 discípulos não eram perfeitos, mas a eles são conferidos autoridades. A eles, então, eles estão debaixo de uma autoridade, pela autoridade do nome de Jesus, não deles mesmos, vão então exercer essa atividade. E que atividade é essa? O versículo 1 já diz: para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. É interessante resgatarmos aqui um conceito que aparece em João, mas vai perpassar todos os evangelhos, vai ser evidenciado em João, principalmente o capítulo 1 ao capítulo 12, chamado aí do livro dos sinais. Mas cada sinal realizado por Jesus, cada milagre realizado por Jesus é um sinal. Sinaliza algo, aponta para algo, evidencia algo. E nesse caso, os discípulos realizando, segundo a própria autoridade conferida pelo próprio Jesus, realizando maravilhas, expulsando espíritos imundos, curando todas as doenças e enfermidades, eles não poderiam apontar para eles mesmos, mas deveriam apontar para o próprio Jesus. Deveriam então evidenciar como projeto maior do próprio Jesus, e é explícito por ele no capítulo 3, que o reino de Deus já estava entre eles. Ou seja, toda a autoridade que nós recebemos de Jesus, ela é para evidenciar o reino de Deus. O que você tem feito com a autoridade que as pessoas às vezes têm dado a você? O que você tem feito com a autoridade que o próprio Jesus lhe concede? É preciso usar a sua autoridade não para impor. Isso é autoritarismo. Isso é uma visão de muitos governantes, mas a proposta de Jesus é que a autoridade que nós temos deve servir única e exclusivamente para servir as pessoas. Isso é uma lógica totalmente contrária à proposta e à lógica, talvez, naquele tempo, do Império Romano, e não diferente hoje. As pessoas querem bater no peito, querem dizer que tem autoridade, querem fazer sinais e maravilhas para dizer: nossa, olha, eu até filmei, foi eu que fiz. Quando, na verdade, a autoridade que nós temos é para servir as pessoas e glorificar ao nosso Deus. Mas é interessante que Jesus não fala: olha, vocês agora vão precisar mudar o tom de voz de vocês para ter autoridade. Há muita gente que, olha, na hora de fazer algo, de uma oração, para mostrar autoridade, muda o tom de voz. Olha, agora vocês vão ter um tipo de vestimenta. Se não usar essa vestimenta, a autoridade não vai ser transmitida através de vocês. Não, não é isso. A autoridade é pela palavra do próprio Jesus. Eles não mudam de vestimenta, eles não mudam de localização. Olha, vocês precisam morar lá em Jerusalém, que é a capital, de todo do sul, no caso, para que vocês tenham autoridade. Porque se morar aqui nessa região da Galileia, do norte, o pessoal não vai respeitar vocês. Não, o próprio Jesus não pede para que eles mudem de roupa, não pede para que eles mudem de local, e diz para eles que eles poderiam ir no seu próprio nome curar e evidenciar o reino de Deus. Então, nós podemos e devemos usar a nossa autoridade não para apontar para nós mesmos, mas para evidenciar o poder de Deus. Uma outra coisa que Jesus faz ainda no versículo 1, e a lição apresenta para nós que Jesus vai nomear as tarefas. Vai deixar muito claro para as pessoas o que de fato elas deveriam fazer. Há muita gente que tem um senso de missão, tem a vocação, mas que ainda não conseguiu perceber de fato quais são as tarefas para que sejam exercidas. Se você ainda não conseguiu perceber isso, não significa que você deve sair fazendo as coisas de qualquer jeito, assumir 1000 tarefas e ir resolvendo, e no meio do caminho Deus vai ser glorificado. Não, as coisas no reino de Deus também são organizadas. É preciso entender qual é a sua tarefa, ou quais são as suas tarefas. Há muita gente certa em lugares errados, e por conta disso essas pessoas com pouco tempo de caminhada já se cansam. É preciso entender qual é a missão. A missão é viajar todos os vilarejos? A missão é
falar e pregar para muitas pessoas e gastar ali 2, 3, 4 horas pregando? Não. A missão é expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Foco na missão. É preciso ter um foco na missão. E logo após, nos versículos, peço que você acompanhe comigo, 5 e 6, nós temos o que Jesus faz com eles, que é orientar. Você que é líder já, é preciso passar a visão para as pessoas de uma forma que elas consigam entender. Que às vezes acontece isso, o fato de estar na nossa cabeça, a gente fala, acha que todo mundo já entendeu e pode comprar aquela ideia e então gerar um engajamento e fazer tudo aquilo. Mas olha que interessante, eles poderiam, eles estavam com Jesus nessa caminhada já, eles eram discípulos de Jesus já, eles tinham presenciado algumas coisas já, tudo isso, se a gente for fazer a leitura anterior dos relatos, mas é interessante observar que ainda assim Jesus orienta o seu grupo primeiro. Passa o passo a passo. E qual a orientação? Versículo 5 diz que Jesus enviou esses 12 discípulos com as seguintes instruções. Ponto 1. Não se dirijam aos gentios. Ponto 2. Nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Ponto 3. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Interessante. Calma. Ainda vai chegar um momento, como de fato chegou, como já falamos aqui, o último capítulo de Mateus é para apontar essa missão, é para colocar o foco da missão para outras pessoas, mas no momento não é. Mateus 28, uma lição que vai ser abordada mais à frente, aí sim, para Samaria, para até os confins da terra, que entrariam então os gentios, ou seja, não era naquele momento da primeira instrução ou num primeiro momento do envio para que pudesse então falar aos samaritanos, para que pudessem falar aos não-judeus. A instrução é clara no versículo 6, antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. As ovelhas perdidas de Israel. Alguém pode olhar e falar assim, mas isso é injusto. As pessoas hoje gostam de ter, às vezes, algumas opiniões formadas, mas foco na missão de Jesus é o que nós precisamos para fazer o correto. E é muito interessante quando nós analisamos esse objetivo que Jesus, ou esses objetivos que Jesus esclarece para os seus discípulos. A missão precisa ter um objetivo muito claro. Você sabe o que você deve fazer, sabe aonde você deve ir, sabe exatamente o que você precisa exercer para atingir o objetivo. O objetivo maior é a proclamação do reino de Deus. Se você tem o Espírito Santo no seu coração, ele já então lhe conferiu autoridades. Agora é preciso desenhar isso na sua cabeça, um projeto talvez, e você é líder, talvez vender essa ideia, mas esmiuçar ali detalhadamente para o seu grupo, para que as pessoas não fiquem batendo cabeça e entendam perfeitamente qual é o foco da missão. Uma outra coisa, agora no versículo 7, nós encontramos uma outra orientação de Jesus. É muito interessante. Jesus passa um mapa completo. Jesus faz uma reunião ali, pede um feedback do pessoal depois, né, aquele relatório, e é uma reunião assim extraordinária, porque além de falar o que não deveriam fazer, falar no versículo 7, no 6, o que deveriam fazer, agora Jesus fala o quê? O que eles devem falar. Sim, às vezes nós precisamos esmiuçar o máximo do que está na nossa mente para que as pessoas possam entender e comprar a missão. Diz o versículo 7, por onde forem, agora vem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Por onde forem, preguem essa mensagem. O reino de Deus está próximo. Eu fico imaginando pessoas que acham que o conteúdo da mensagem está na quantidade de tempo que se gasta para transmiti-la. Imagina, em quantos segundos eu consegui ler essa mensagem que Jesus orientou que os seus discípulos pudessem transmiti-la? Ou seja, o reino dos céus está próximo é uma mensagem curtíssima,
pequena demais e me fez lembrar até depois de toda aquela confusão que nós encontramos no livro de Jonas, mas quando ele decide pregar a mensagem, você se lembra? A mensagem é sobre, com o mesmo foco aqui, arrependimento, mas é uma mensagem de poucas palavras, uma mensagem curta, mas uma mensagem que, saindo de Jesus, poderia então trazer aqui nos discípulos, naquele momento, só fazendo uma classificação aí da missão, da Missio Dei, naquele momento Deus transmite a mensagem para Jonas e nesse momento Jesus, mas são mensagens pequenas, são mensagens curtas, mas com o poder de transformar pessoas. O reino dos céus está próximo. É claro que isso serve como um ícone, serve como um exemplo para nós. Se você chegar para as pessoas que não têm nenhuma ligação religiosa, preste atenção, o grupo que vai receber essa mensagem é um grupo de judeus, a casa de Israel. Então, o fato de chegar com essa mensagem, ela já está, de certa forma, no imaginário dos judeus. Isso não significa que você pode aí agora, no momento que você for sair, chegar em qualquer canto de Niterói, do Brasil ou do mundo e achar que essa mensagem vai de fato transmitir, porque precisa ter uma estratégia como pano de fundo religioso daquelas pessoas. Eu acho que isso a gente precisa amarrar direitinho. Não é o fato da mensagem ter sido dita, pelo fato da mensagem ter sido dita, o reino dos céus está próximo para as pessoas da casa de Israel, que nós precisamos pegar essa mensagem na sua literalidade e trazer para a nossa época. Aí você pode perguntar, tá, mas o que a gente faz? Pega essa mensagem que pega o pano de fundo dessa mensagem, a verdade dessa mensagem e transmite para as pessoas. Porque, explico, o reino de Deus, uma vez que ele está próximo, que ele está estabelecido, ele traz paz, ele traz justiça, ele traz amor. E aí, exatamente o que nós precisamos apresentar para as pessoas, que somente em Jesus Cristo, uma vez que elas se encontram com Jesus Cristo, elas vão ter então o seu coração com plena paz, amor e a justiça. Essa é a mensagem do reino de Deus que a gente consegue transmitir para os brasileiros hoje. E claro, existem milhares, como nós sabemos, mais de 2.000 missionários só entre os batistas que estão espalhados pelo mundo procurando estratégias para transmitir o centro, o núcleo dessa mensagem para outros povos, para outras etnias. A gente fechando esse parênteses, nós então encontramos essa grande verdade. Não é muito a quantidade do que você fala, mas o que você fala. Peça a Deus para que lhe dê sabedoria, para que lhe dê discernimento, para que você consiga atingir o coração das pessoas e, claro, novamente, é preciso ter o foco da missão. Nesse aspecto, os discípulos foram enviados não aos samaritanos, não aos gentios, mas sim à casa de Israel. Certamente, os gentios ainda não tinham tido um contato direto com toda a proclamação do evangelho por intermédio de Jesus. Por isso, anunciar essa mensagem sem antes ser apresentado a vida de Jesus não traria uma resposta por parte deles, do público-alvo, mas no caso da casa de Israel, isso certamente foi diferente. E então, nós encontramos a terceira instrução que a gente pode analisar aqui, que é o versículo 9, versículo 10, acompanha o seguinte: não leve nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno de seu sustento. Jesus vai dar aqui agora um direcionamento sobre a bagagem dos discípulos. Diz a autora, a orientação é sobre a bagagem, era para que não tivesse muita coisa que carregar, e como não tinham mala com rodinhas, como temos hoje, ficariam cansados de toda a caminhada, e todo esse processo se tornaria ainda mais lento. Ainda adiciono aqui que era preciso confiar que Deus levantaria pessoas para sustentá-los nesse tempo.
Ou seja, vocês não devem se cansar, por isso levem poucas coisas de ordem prática, mas também confie que Deus é capaz de dar todo o sustento para vocês. E aí a gente pode fazer uma aplicação. Tem gente que acha que só vai conseguir exercer a missão de Deus no mundo, só vai conseguir então transmitir aquele ardor que está no seu coração quando tiver todas as coisas. Quais são essas coisas? Quando tiver o ouro, uma prata ou um cobre no cinto, quando tiver a túnica extra, quando tiver sandália sobrando, bordões sobrando, quando então tiver todo o seu sustento financeiro, aí fala, ora, agora eu posso falar de Jesus porque já arrumei toda a minha vida econômica. O que, na verdade, não deve ser realidade no nosso coração, porque quando nós colocamos o foco nas finanças e não dependemos de Deus para apontar o caminho, nós estamos adorando outras coisas e não de fato a Deus e a sua missão. Então, se você tem algo no seu coração, peça a Deus para alimentar a sua vida, para te dar forças e confiança, convicção de que Ele é capaz de te sustentar. Caminhando um pouco mais, acompanhe comigo os versículos 11 até o versículo 15. Bem ou mal recebidos, pergunta a autora, o que fazer? É interessante. Reparou o que nós percebemos? Jesus reúne, se assenta para conversar com seus discípulos e para que eles pudessem agora sair e pregar a casa de Israel que o reino de Deus havia chegado. Jesus dá todas as ferramentas, o que fazer, como fazer, o que falar, o que levar, o que não levar. E agora Jesus prepara o coração deles. Sabe por quê? Porque se a gente tiver toda essa teoria e se a gente não tiver o lado emocional estruturado, é capaz de abandonarmos a missão no meio do caminho e não concluirmos a missão que o próprio Deus destinou a nós. E aí Jesus vai falar, olha, vocês vão se deparar com pessoas que acabam então confrontando vocês. Por um lado, vocês vão encontrar gente que vai acolher, gente simples, gente que não tem muita coisa, gente que só tem um tamborete dentro de casa, mas vai receber vocês, vai oferecer uma broa, vai escolher ali um café legal, vai passar um café legal, vai estender ali um lençolzinho, gente simples, mas vai acolher vocês. Agora, é preciso falar a verdade, que quando nós queremos cumprir a missão de Deus, tem gente que escolhe ser contra essa pessoa ou essas pessoas sem nenhum motivo. Só porque deu na telha, na cabeça, a pessoa é contra. E essa pessoa deixa de ser uma pessoa hospitaleira. E que, na verdade, é um pecado nesse imaginário que nós temos aqui, do imaginário judaico. Ou seja, é um pecado gravíssimo. Você deveria ser hospitaleiro. Lembra de Hebreus? Muitas pessoas hospedaram anjos em suas casas. Mas vamos ler o texto para a gente fazer essa aplicação. Diz assim o versículo 11, ainda do capítulo 10. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. 14. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, ou seja, é uma verdade, isso vai acontecer, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. E eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Olha que coisa incrível, interessante, ao mesmo tempo coisa dolorosa demais. Sodoma e Gomorra é um exemplo terrível de um afastamento de Deus. E a hospitalidade é algo tão importante nesse imaginário religioso, nesse imaginário social, melhor falando, que agora o próprio Jesus diz, olha, a cidade que não receber vocês, a cidade que maltratar vocês, o pessoal que jogar vocês para fora, olha, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. Cuidado, cidade. E aí Jesus, claro, coloca uma condição. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras.
E nós percebemos que na história da cristandade, muitas pessoas não só não ouviram, mas pessoas que perseguiram, pessoas que maltrataram, e até hoje nós encontramos essa verdade. Quando alguém tem uma visão de Deus, tem uma missão de Deus, pessoas se levantam sem nenhum motivo para perseguir. E levantam então questões aqui e acolá para então atrapalhar. Mas a gente sabe, essas pessoas não estão indo contra outras pessoas, elas estão indo contra a própria vontade de Deus, porque a missão maior é a missão de alcançar pessoas para a glorificação do nosso Deus. Então, quando se faz uma missão de pregar o evangelho, atente-se, às vezes você pode colocar um impedimento, às vezes você pode puxar a corda para trás, cuidado para que você não seja esse tipo de pessoa atrapalhando o desenvolvimento da obra de Deus, do alcance de outras pessoas, porque isso não envolve o líder, não envolve a pessoa, não envolvia os discípulos, isso estava diretamente ligado a Deus. Por isso, o juízo dessas cidades não seria por parte dos próprios discípulos, mas seria por parte do próprio Deus. No juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E se você é alguém que em algum momento puxou a corda para trás, não se envolveu, muito pelo contrário, falou mal, fez de tudo para que aquilo não fosse alcançado, se arrependa para que Deus tenha misericórdia do seu coração e agora, daqui para frente, faça o diferente. Seja hospitaleiro, receba pessoas, receba missionários e envie recursos para missões, trabalhe naquilo que está sendo colocado à disposição, se envolva na transmissão, se envolva nas celebrações, se envolva nos ministérios da igreja, para que o reino de Deus seja pregado e pessoas sejam alcançadas, para que o nome do nosso Deus seja então glorificado. Nós estamos caminhando agora para a parte da nossa conclusão. Temos ainda outros versículos aqui que o próprio Jesus agora avisa sobre os relacionamentos. Diz o versículo 16: eu o estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aqui é quase que um paradoxo. Isso é um exercício de muita espiritualidade, que os líderes, e aí se você é líder, talvez aqui uma mensagem direcionada a você, precisam entender isso, que nem todo mundo que está debaixo do seu guarda-chuva de liderança são pessoas que querem de fato estar ali com a mesma perspectiva. E aí, se deparando com essa situação, o próprio Jesus vai dizer: olha, vocês precisam ter um olhar aí, não de maldade, não de covardia, muito pelo contrário, de responder na mesma moeda. Não é isso. O que Paulo aos Romanos vai nos ensinar: se alguém lhe der ou lhe atribuir o mal com o bem que recebeu, você deve responder de forma contrária. O mal que recebeu com benefício para essa pessoa. Então, não é isso que nós vamos fazer. Agora, também é preciso ter uma inteligência aqui, muito usada aí no mundo da psicologia, inteligência emocional. Eu uso agora inteligência espiritual, ou seja, é preciso ser prudente como as serpentes. Fique ligado, fique atento e simples como as pombas. Olhar as pessoas de cima para baixo? Não. Olhar as pessoas, tratar as pessoas com autoritarismo? Já vimos? Não. Tratar as pessoas como menores, como inferiores, como pessoas que não têm condições? Não, isso não significa nada do que Jesus quer dizer. Simples como as pombas. Abraçar as pessoas, uma pena, agora no período de pandemia não dá para abraçar, a gente sente muito. Mas é enviar mensagem, amar, se responder, se recebeu uma alfinetada, responda com amor para que a pessoa possa repensar o mal que ele fez, fazer todas essas coisas, ter uma simplicidade, a simplicidade de Jesus, servir as pessoas, mas ao mesmo tempo uma inteligência espiritual. Astuto, diz a autora, é a pessoa que não se deixa enganar com facilidade. Isso, ficar atento, porque nem todo mundo que chega com uma boa palavra tem de fato uma boa intenção. Há muita gente fazendo coisa boa com intenção equivocada. É preciso então ter uma boa intenção e também uma boa ação. Vamos lá.
Uma outra coisa que nós encontramos, ainda nesse mesmo perfil, Jesus vai alertar sobre traição e perseguição. Não é difícil perceber, nós falamos sobre isso em outro momento e percebemos isso na trajetória de toda a fé cristã. Haveriam sempre traições, haveriam perseguições, e o próprio Jesus, nós encontramos esse episódio na sua caminhada, que Jesus foi traído, foi entregue por alguém que estava ali com ele todos os dias, comendo com ele, saindo com ele, sorrindo com ele, participando de curas e milagres, maravilhas com ele, mas que o entregou, decidiu então traí-lo. É preciso então caminhar nessa perspectiva de que nós, uma vez que nos colocamos à disposição de Deus para proclamar o Evangelho, para viver uma vida que agrade a Deus, para cumprir a missão e anunciar que o reino de Deus já chegou, essa proximidade significa que já está entre nós, nós vamos sofrer perseguições. Ora, nem todo mundo vai de fato abraçar a sua ideia. Os familiares, às vezes alguém dentro da sua casa não vai compreender, muito pelo contrário, vai perseguir, muito pelo contrário, vai puxar a corda para o outro lado. Então é preciso ter essa compreensão. E você sabe o que eu acho muito bonito das falas, dos ensinamentos da vida de Jesus? É que Jesus não fala, olha, pode vir que vai ser tudo fácil, e quando envia, não oculta as dificuldades. Não, Jesus chama corajosos. Por isso, essa ideia do versículo 38 e 39 que nós lemos, que é o texto, que são os dois versículos que nós escolhemos para nortear a nossa lição à luz daquela ideia. Aquela ideia de embaixadores do rei, né? E 2 Coríntios 5:20 apresenta um texto muito bonito. Nós somos embaixadores e nós apresentamos, ao mesmo tempo que representamos o reino de Deus na terra, nós apresentamos pessoas também através da nossa vida para outras pessoas. É o que Paulo desenvolve em 2 Coríntios 5. Nós não somos ponte, nós não somos barreira, nós somos ponte entre pessoas e o próprio Deus. Claro que, sobretudo, por intermédio de Jesus Cristo. Mas, voltando, é preciso ter essa dimensão de que, olha, quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. É nessa dinâmica que Jesus convida os seus discípulos. É com essa fala que Jesus, então, vai enviá-los. Ou seja, Jesus não oculta. Vai ser muito tranquilo. Não, ninguém vai ter conflito com vocês. Não, muito pelo contrário, Jesus prepara o coração dos seus discípulos, Jesus fortalece, Jesus diz todas as coisas. E não diferente, Jesus, quando está no Sermão da Montanha, capítulo 7, versículo 13, Jesus vai dizer que a porta e o caminho são estreitos, ou seja, é algo que não é tão simples como as pessoas hoje em dia costumam pregar na televisão. Concluindo, Jesus, então, desafia cada um confessar o reinado de Deus em sua vida. Olha, se você não confessar que o reino de Deus está no seu coração, não adianta você tentar, ensaiar a proclamá-lo para outras pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam ver aqui, ó. É primeiro na sua vida a evidência do reino de Deus. Paz, amor e justiça. As pessoas não querem ver religiosidade, as pessoas não querem saber se você faz alguma coisa relacionada à religiosidade. O que as pessoas querem ver é se você de fato é como Jesus. Se as pessoas conseguem acessar o imaginário, talvez, pensar sobre Jesus, pensam sobre a sua existência, é disso que nós estamos falando. Os versículos 32 ao 42, não vou ler, mas vão evidenciar essa verdade, que o reino de Deus precisa estar gravado no nosso coração. E que é o reino de Deus? É o domínio de Deus. É o domínio de Deus sobre todas as nossas faculdades, é o domínio de Deus sobre todas as nossas atitudes, é o domínio de Deus sobre todos os nossos sentidos, é o domínio de Deus não só sobre o nosso bolso. Eu dou o dízimo, posso descansar, eu posso fazer as outras coisas, ou que posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, porque afinal eu já tirei 10%. Não, é o domínio de Deus sobre 100% da sua vida, do seu dinheiro, da sua casa, da sua família. Aí sim nós então entendemos que servir a Cristo não é sacrifício, pois estamos seguindo o único líder que nos leva à presença de Deus. Concluímos à luz do capítulo 11, que traz dois personagens que têm uma missão enorme. Um vem antes, que é o João Batista, e agora está preso.
João Batista denunciou todo aquele caso de adultério familiar entre a Herodias, entre Herodes Antipas, todo esse envolvimento na família imperial. Mas é interessante nós entendermos que Jesus e João trazem uma verdade. Toda vez que eu vejo, você em algum momento já ouviu falando sobre isso, mas eu não me canso de citar Agostinho quando ele faz uma análise entre Jesus e João. E o resumo, né, na verdade, a pequena frase do Agostinho traz um real sentido para entendermos capítulo 11, para entendermos a vida de João, dos discípulos, e para entendermos a nossa vida e a vida de Jesus. Diz Agostinho que Jesus é a palavra e João é a voz. Isso para mim resume toda essa lição. Você não vai pregar o reino de Deus porque você é a palavra. O foco não é você. O foco não sou eu. Por isso é muito inteligente, né, importante aquela oração que diz que o pregador deve estar escondido atrás da cruz. É uma imagem perfeita para justamente o pregador é a voz, a mensagem é o próprio Jesus, a palavra é o próprio Jesus, e nós então somos enviados como voz. E um professor meu do seminário, comentando essa citação de Agostinho, disse que a voz é transitória, mas a palavra, a mensagem é permanente. Às vezes você pode ouvir uma pessoa cantar e aí nem sempre gravar de fato aquela voz. A não ser que aquela pessoa cante muito tempo ali no seu ouvido. Mas nem sempre a gente consegue decifrar. A voz é uma no estúdio, dependendo se você falar num trânsito, é outra. Se você usar máscara, a sua voz é uma, se não usar, a sua voz é outra. Já percebeu isso? Às vezes a pessoa chega perto de você assim porque não está ouvindo. A voz muda. A voz, quando você está com alguma dificuldade na sua garganta, com uma dificuldade na sua saúde, se ficar sem beber água, a sua voz ficou rouca. Mas se você tiver com uma voz diferente, ou seja, a voz é transitória. Mas uma coisa é permanente. É a palavra. E eu queria concluir justamente com essa perspectiva. E eu gostaria então de enfatizar que às vezes você pode estar pensando assim, os discípulos eram perfeitos. Pedro? Não, Pedro não era perfeito. Cita outro. André? Não, não era perfeito. Mateus? Não, não era perfeito. Ninguém era perfeito. Perfeito ali só o Jesus. Mas eu separei uma frase aqui. Quando estudava, me veio à mente a seguinte frase: Jesus não envia pessoas perfeitas. Jesus aperfeiçoa pessoas enviadas. Seja então aberto para ser tratado, alimentado, cuidado por Jesus. Você, enquanto é enviado, é trabalhado por Jesus. Nunca estaremos completos, a não ser quando o nosso corpo for o corpo glorificado, já na realidade celestial. Mas enquanto estivermos aqui, enquanto somos enviados, somos trabalhados. Enquanto fazemos, Ele faz em nós e por nós. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração, abençoe a sua casa, que você possa ser um discípulo de Jesus. Mais que um membro, mais que ter alguma comprovante para dizer, eu sou membro de tal igreja, ser um discípulo. As pessoas olham para que as pessoas olhem para você e digam, olha, de fato, esse é um seguidor de Jesus. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por essa manhã. Eis-nos aqui para sermos teus discípulos e envia-nos para comunicar o poder, ó Deus, do Senhor, a mensagem do Senhor para as pessoas. Nesse mundo tão caótico, tão desgovernado, tão medroso, a igreja deve ser corajosa, a igreja deve proclamar o reino de Deus, que Jesus salva, que Jesus tem poder para instaurar a realidade do céu agora no nosso coração e completá-lo. Deus,
em toda a nossa eternidade ao teu lado. Que o reino de paz, de justiça e de amor seja uma realidade a partir de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.